se é a primeira vez que você participa. Equipe que atua nesta edição: assistência técnica e sonoplastia, Rubinho Botino. Apresentação: Giuliana e Luiz Eduardo. Momento Espírita. Um tempo de paz. Caro ouvinte, o homem de gênio, diz Allan Kardec no primeiro capítulo do livro A Gênese, é um espírito que, tendo vivido mais tempo, conquistou e progrediu mais que os menos adiantados. Ao reencarnar, ele traz consigo o que sabe. Por saber mais que os outros, sem precisar aprender, é chamado de gênio. Contudo, seu saber é fruto de um trabalho anterior e não de um privilégio. E continua. Da mesma forma que se admite a solicitude de Deus para com suas criaturas, por que não se admitir que espíritos capazes de fazer a humanidade avançar, por terem mais energia e conhecimento, encarnem pela sua vontade para estimular o progresso num determinado sentido? Neste trecho, Kardec está mostrando como se dão as revelações sobre a Terra. Não apenas as revelações de caráter religioso, mas também as revelações no campo da ciência, da filosofia e das artes. Em todas as épocas, sempre houve espíritos reveladores que contribuíram para o progresso da humanidade, muitos dos quais enfrentaram toda espécie de resistência e adversidade por serem mal compreendidos em sua época. Nikola Tesla, que nasceu na Croácia em 1856, às vésperas do lançamento de O Livro dos Espíritos, foi um dos cientistas que mais contribuíram para as grandes conquistas no campo da engenharia mecânica e da eletrotécnica, inclusive as que estão acontecendo nos dias de hoje, como o Wi-Fi e os drones. Mas ele foi muito discriminado em sua época e considerado o mais injustiçado dos inventores, até porque várias de suas grandes invenções teriam sido atribuídas a outros cientistas. Tesla era um homem desprendido de bens materiais. Jamais pensava em lucro financeiro com seus inventos, mas era intensamente dedicado aos seus estudos. Tinha uma personalidade diferente, que chamava a atenção a ponto de torná-lo alvo de chacota, pois conta-se que desde a infância ele sofria pequenos desmaios e tinha alucinações. Trata-se de uma história muito longa, que escondeu o lado misterioso desse personagem, até hoje objeto de especulação de muita gente. Em sua autobiografia, Tesla conta que desde criança sofria apagões de consciência semelhantes a desmaios, e nesses episódios via clarões de luz que o cegavam, momentos que eram acompanhados de alucinações quase sempre voltadas para seus objetos de estudo. Um desses fatos mais marcantes de sua vida ocorreu numa noite do ano de 1882, quando caminhava com um amigo por um parque da cidade de Praga, capital da antiga Tchecoslováquia. De repente, Tesla teve um desmaio repentino e caiu inconsciente, fazendo movimentos desordenados, como numa crise epilética. Mas, desta vez, quando acordou, fez uma revelação espantosa. As imagens que vi, disse ele para o amigo que o acompanhava, eram maravilhosas, muito nítidas e claras, e tinham a solidez de metal e rocha. Olhe aqui meu motor, veja como eu o invento. Apesar do desmaio, Tesla levantou-se tranquilo e calmamente foi para o seu laboratório desenhar o projeto do motor de corrente alternada que ele havia acabado de inventar. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte.
No domingo passado, fizemos um comentário sobre as razões pelas quais a doutrina espírita não concorda com o aborto provocado. E uma das nossas ouvintes, a Maria Clara Marangon, perguntou na ocasião: e quando o aborto não é provocado, mas acontece naturalmente, qual a posição da doutrina espírita? Primeiramente, queremos dizer, para o ouvinte se situar melhor, que o subtema aborto é tratado no Livro dos Espíritos, dentro do tema intitulado União da Alma e do Corpo, aborto, a partir da questão número 344. É claro que, quando falamos aqui dos males que se pode fazer ao espírito reencarnante antes de nascer, estamos nos referindo especificamente ao aborto provocado. Quanto ao aborto espontâneo ou natural, ou seja, aquele que ocorre independente da vontade da mãe e por causas naturais, não se trata de aborto provocado. Sendo assim, quando o aborto espontâneo acontece, não há culpado e nada a reparar do ponto de vista moral, embora, como sabemos, a mãe muitas vezes se sente culpada pelo que aconteceu. É uma prova para ela, dizem os espíritos na questão 355. No entanto, existem várias causas para o aborto natural, causas de ordem orgânica, e causas de ordem espiritual. Hoje, graças ao avanço da medicina social, já podemos contar com o acompanhamento pré-natal, inclusive o atendimento proporcionado pelo sistema de saúde a toda a população. Desse modo, se seguir a orientação e instruções médicas, a mãe estará oferecendo melhores condições para que a gestação ocorra sem maiores problemas e a criança nasça saudável. Só excepcionalmente vamos ter um caso de aborto natural que algumas vezes pode ser um alerta à mãe quanto a buscar outra gravidez. Os cuidados que devemos à gestante faz parte do dever de acolhimento aos espíritos que estão reencarnando por seu intermédio, a fim de que aproveite da melhor forma possível sua nova experiência na Terra. Todavia, tomando os cuidados necessários, se assim mesmo, por alguma outra causa, a gestação é interrompida e o feto venha a óbito, a mulher não tem nenhuma culpa objetiva. Mas o que costuma acontecer para a mãe não é nada agradável, pois frequentemente ela se frustra ou se sente culpada. E quando se trata da primeira gestação, ela pode ficar com medo de não poder ser mãe. Contudo, nada acontece por acaso. Nesses casos, o problema pode estar com o espírito da mãe ou da criança. Mesmo assim, ante a encarnação frustrada, o espírito fica na expectativa de uma nova concepção, até da mesma mulher. Quando uma encarnação falha, diz o Livro dos Espíritos, ela pode ser suprida por outra, mas nem sempre de imediato, principalmente se a nova tentativa for através de outra mulher. É que para ocorrer uma reencarnação, é preciso haver um tempo de aproximação e conexão espiritual entre o espírito e a futura mãe, conforme podemos ler no livro Missionários da Luz, de André Luiz, no que se refere à reencarnação de Segismundo. A encarnação em si não é um processo muito simples. Pelo contrário, ela exige um tempo de preparação mais ou menos longo, dependendo do espírito e da futura mãe. E atenção, logo mais vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Gisele, a amante do Inquisidor, autoria do espírito Leonel, recebido pela médium Mônica de Castro. Para participar do sorteio, basta você mandar um WhatsApp ou telefonar até 5 para o meio-dia, dizendo que está ouvindo o programa para o número 981 785275 DDD 14. Ainda sobre o aborto, uma outra ouvinte, que não quis revelar o nome, perguntou: quando uma mulher é estuprada, sua condição emocional vem a zero e ela, além da vergonha que passa, fica extremamente revoltada. A situação piora mais se ela ficar grávida e ficar ainda mais revoltada em saber que o seu estuprador vai lhe deixar um filho,
transferindo o ódio para a criança. Essa situação vexatória pode ser parcialmente resolvida com o aborto. O que vocês acham disso? Complicado, muito complicado, cara ouvinte. Mas se essa mulher conseguir evitar o aborto, melhor para ela e para o espírito que vai reencarnar. A questão, porém, vai mais fundo. Se a mulher é cristã, de verdade, ela vai pensar 2 vezes, levando em conta que Jesus nos ensinou a amar até mesmo os inimigos. Apesar de ter sido violentada, ela sabe que a criança, resultante do estupro, é um ser humano que está para nascer e é também filho de Deus e merece compaixão. Então, será que Deus apoiaria o aborto nesse caso? Perguntamos, seria possível corrigir um erro cometendo outro erro? Só uma consciência verdadeiramente espírita, no entanto, poderia atenuar o sofrimento dessa mulher, pois ela saberá que nada acontece por acaso, que tanto ela quanto o espírito que está vindo por seu intermédio estão envolvidos numa situação cujos precedentes não conhece. Porém, o fato de estar sendo sacrificada para pôr uma criança no mundo e por uma causa nobre vem atenuar um pouco seu sofrimento. Quem é esse espírito que está vindo de uma forma tão violenta e sofrida? Entretanto, tendo o filho, ela poderá decidir não criá-lo. É uma opção. Ao invés disso, resolve doá-lo para que outra pessoa ou outra família, longe do cenário do crime, possam acolher e educar a criança. Talvez seja essa a melhor forma de conciliar a situação, já que nada acontece por acaso, ela percebe que existem causas anteriores para que fosse colocada nessa situação. Buscará a ajuda de Deus, intensificando seus momentos de prece e meditação, dispensando-se os melhores cuidados para não comprometer a gestação e não odiar o espírito que está para nascer e que nesse caso também é vítima. Por outro lado, o fato de doar um filho ou filha nessas circunstâncias não lhe pesará tanto na consciência, antes, porém, representará uma forma de evitar o mal maior. Se essa mulher procurasse ajuda no espiritismo, por meio de um centro espírita idôneo, além de ser bem acolhida, teria uma boa assistência espiritual para o encaminhamento mais tranquilo de seu caso. Passamos agora à última questão de hoje. Ela vem do seguinte questionamento. Parece que, quanto mais combatemos os preconceitos, criando leis e processando e punindo os criminosos, mais o preconceito aumenta no mundo. Por quê? Você está certo em afirmar que hoje contamos com mais instrumentos para combater o preconceito. Qualquer tipo de preconceito, seja religioso, político, social, preconceito de cor, contra mulheres, idosos ou contra as minorias. No entanto, precisamos entender que um dos instrumentos mais efetivos de combate ao preconceito é a informação, que hoje a mídia vem fazendo. Os diversos meios de comunicação, sobretudo a televisão, não se cansa de noticiar todo dia casos de preconceito, apresentando a opinião de especialistas e autoridades a respeito, e tudo isso concorre para a conscientização do povo. No passado, algumas décadas atrás, como não tínhamos essa facilidade de informação que entra em nossa casa todos os dias, não ficávamos sabendo dos muitos atos de preconceito que ocorriam, muitos dos quais nem eram percebidos pela maioria das pessoas. Contudo, os atos de preconceito sempre existiram e acreditamos que naquela época era muito mais do que acontece atualmente. Hoje, quando a imprensa noticia, e ela noticia vários casos por dia, a população imediatamente fica sabendo. Isso não acontecia no passado. Aliás, muita gente nem tinha consciência do que é preconceito. E em nosso país, por exemplo, muitas agressões e atos de intolerância não eram levados em conta de preconceito. Lembramos que nessa época ainda se discutia na escola se o Brasil tinha ou não preconceito racial.
Muitos eram da opinião que racismo só acontecia nos Estados Unidos e na África do Sul. E um dos veículos mais comuns de preconceito são as piadas que, na ânsia de divertir os ouvintes, acabam invadindo o direito das pessoas pelo fato de serem mulheres, negras, negros, transexuais, praticantes de religião afro e etc. Isso só para dar um exemplo. Hoje, porém, essa questão já deve ser vista de outra forma pela sociedade e as pessoas mais afoitas devem tomar cuidado para evitar que sua fala ou seus gestos, por criticarem aqueles que são diferentes, não os firam, em sua dignidade de seres humanos. O Espiritismo, que sempre levantou bem alto a bandeira do amor ao próximo, conforme os ensinos de Jesus, nunca pôde concordar com qualquer ato de preconceito ou discriminação, entendendo que todos somos seres humanos e devemos nos respeitar uns aos outros. Muito mais que o respeito, o Espiritismo recomenda o amor, ponto alto do pensamento cristão. O amor vai muito além do respeito, tenham certeza disso, muito mais que o simples cumprimento da lei humana. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. E gostaríamos de corrigir aqui, a respeito da primeira pergunta sobre o aborto, o nome da ouvinte que fez a pergunta e o questionamento é Ana Cláudia Marangon e não Maria Cláudia Marangon. Obrigado. E atenção, ouvintes, para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, está funcionando com suas atividades presenciais habituais junto ao público. As sessões de aplicação de passes diários acontecem sempre às 18 horas. Nos domingos, segundas, terças, quartas, sextas e sábados, sempre repetindo às 18 horas. As crianças acompanhadas dos pais ou de seus responsáveis são atendidas a partir das 17h30. As reuniões noturnas abertas ao público às 20 horas acontecem na segunda-feira com as palestras habituais, na quinta-feira com o estudo do Evangelho. E na sexta-feira com reunião de estudo também as gravações de Momento Espírita, inclusive os programas anteriores, informações sobre o Clube do Livro, vídeos, palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em vídeo e em áudio. Repetindo o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, www.caminhodedamasco.org. O Lar Meimei, Departamento Assistencial do Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade, voltado para atividades de assistência e apoio à família, participará do evento Tributo às Cerejeiras, no período de 1 a 3 de julho. Como nos anos anteriores, o Meimei terá uma barraca junto ao lago da Vila Williams, no lugar de costume, ao lado da concha acústica, onde oferecerá peças de artesanato em geral, incluindo bonecas, doces, temperos e pratos prontos doces e salgados.
Na barraca do Meimei haverá também um cantinho especial para exposição e venda de livros espíritas. Como sempre, o Lar Meimei conta com sua presença e colaboração, bem como da comunidade em geral, para levantamento de recursos, principalmente porque há 2 anos, por conta da pandemia, o evento não é realizado. E atenção, a Casa Espírita Allan Kardec está realizando aos domingos um curso de estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, ministrado por Áurea Rita Peron Guimarães e Luiz Fernando Guimarães. O curso do ESD acontece todo domingo às 19h30 às 21 horas. A Casa Espírita Allan Kardec fica na rua Barão do Rio Branco, número 597. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, estado natural e lei natural. O estado natural, diz Allan Kardec em nota à questão 778 do Livro dos Espíritos, corresponde à infância da humanidade e ao ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. O ser humano, sendo perfectível e carregando em si o germe de seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no seu estado natural, como o homem não está destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural, portanto, é transitório, assim como a infância é transitória, e dele o homem se liberta pelo progresso e pela civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor essa lei e a pratica. Kardec quer dizer que nós, humanidade de hoje, já passamos pelo estado natural há muito tempo, quando os primeiros homens habitaram a Terra. Eram os homens primitivos, que mal saíam da condição animal para desenvolver sua inteligência e sua moralidade. Logo, os conceitos bíblicos de Adão e Eva não podem corresponder ao início da humanidade, mas a uma etapa bem posterior, porque Adão e Eva já não se encontravam mais nas condições do homem primitivo. Muito mais tarde, porém, surge o homem civilizado, quando os primeiros povos já usavam a escrita como forma de comunicação. Os índios, entretanto, são anteriores à civilização, mas muito próximos dela, pois já vivem em uma sociedade organizada, embora ainda não tenham linguagem escrita. Esse trecho do primitivo ao civilizado, que levou dezenas de milhares de anos, assinala o caminho do progresso ou da evolução. Para entender a evolução, Kardec recorre às fases da vida humana, mostrando que o adulto de hoje foi a criança de ontem e esta será o adulto de amanhã, seguindo o processo evolutivo da natureza. Não há volta. Da mesma forma, os povos vieram evoluindo ao longo dos milênios e a tendência é que continuem evoluindo num processo contínuo de aperfeiçoamento. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia
e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. E vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje, dentre os que nos ligaram, e que vai levar o exemplar do romance Gisele, a Amante do Inquisidor, autoria do Espírito Leonel, recebido pela médium Mônica de Castro. E o livro sai para Célia Lesse, residente em Garça. Parabéns, Célia Lesse. Você pode pegar o seu livro na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais, 148, centro da cidade, de segunda a sexta, no horário comercial. Prezado ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas adquiram cada exemplar por apenas R$20, que elas vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas. Para ter mais informações ou se associar ao clube, fale com a Luciane pelo celular 988-130905, repetindo 988-130905 com DDD 14. Queremos lembrar mais uma vez os nossos ouvintes que o Centro Espírita Caminho de Damasco retornou com todas as suas reuniões presenciais do período da noite, nas segundas, quintas e sextas-feiras, às 20 horas. Caros ouvintes de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa de domingo, agradecendo sua amável audiência e sua atenção. E atenção, não desconectem da emissora e nem desliguem o seu celular. Permaneçam na Universitária Web para assistir logo em seguida o programa Perspectiva, com Maris Carvalho e Vitor Berno, comentando temas da atualidade. Após o Perspectiva, na sequência da programação da Universitária Web, ainda teremos 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira e a história de uma mensagem com a equipe do grupo Os Mensageiros, comentando cartas psicografadas por Chico Xavier. Momento Espírita voltará no próximo domingo, às 11h30, se Deus quiser, pela Universitária Web. E aproveitamos para agradecer a gentileza da sua atenção e desejar saúde e paz a você e a todos os seus, neste dia e em todos os dias da sua vida. Para encerrar a edição de hoje, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte.
Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.